A presidenta Dilma Rousseff, a presidenta eleita, disse no seu discurso da vitória que não tem compromisso com o compadrio, que vai indicar pessoas que tenham capacidade técnica para exercer as funções dentro do futuro governo dela. Há possibilidade mesmo de conseguir isso negociando com o PSDB, o PMDB, que a gente sabe que é um partido fisiológico e que quer cargos sempre para indicação política e não por indicação técnica? Maria, eu convivi muito de perto, até porque fui o coordenador da campanha da Dilma em São Paulo, convivi muito de perto com o PMDB e convivi muito de perto agora nesse processo com o vice Michel Temer. Primeiro, o PMDB tem o vice-presidente da República, que é certamente um dos políticos mais hábeis do Brasil. O vice-presidente Michel Temer sabe do papel que ele vai cumprir, sabe que o PMDB tem que ter espaço? Tem, mas sabe que efetivamente nós temos que montar um governo de coalizão que possa dar conta desses desafios que estão colocados para o Brasil. Nós temos que pacificar a política brasileira, dar toda a tranquilidade para Dilma governar, para que o Brasil possa aproveitar esse momento construído pelo governo do presidente Lula. Um momento de crescimento econômico, um momento de credibilidade internacional, um momento de distribuição de riqueza, de combate à miséria, à exclusão social. Então, esse momento nós temos que aproveitar, e nós vamos ter que aproveitar com políticas públicas, tendo que mandar projetos para o Congresso Nacional, aprovando esses projetos. Então, o PMDB sabe o seu papel, o Michel Temer sabe o papel que ele vai cumprir, e eu estou muito confiante nessa harmonia, porque durante o processo eleitoral nós vimos uma relação muito harmônica entre o PT, o PMDB, os partidos da coalizão que deram apoio à candidatura da Dilma, e evidente tudo isso, principalmente liderado pela figura da Dilma e pela forma como ela construiu a relação com esses partidos. Eu estou confiante e penso que nós não teremos problema nesse campo, não. O PT sai dividido dessas eleições. No episódio do dossiê, o deputado Rui Falcão foi acusado pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior de vazar a história para prejudicar a ala de comunicação da campanha ligada ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel. O PT nunca esteve tão unido. Eu sou presidente do PT de São Paulo, estou no meu segundo mandato, e sempre falavam que a origem das disputas internas no PT, e que muitas vezes tinha repercussão nacional, era o PT de São Paulo. O PT de São Paulo está unido. Eu fui eleito presidente do PT aqui em São Paulo com 92% dos votos para a presidência do partido. Nós lançamos a candidatura do Aloysio Mercadante com o partido unificado sem prévia. Pela primeira vez, desde que o Lula foi candidato a governador, que nós construímos uma candidatura sem prévia. Nós conseguimos construir a candidatura da Marta ao Senado sem nenhuma disputa. Então o partido está muito unificado, ele está unido. O Rui, o deputado Rui Falcão, que é uma figura muito querida por todos nós no PT, certamente um dos maiores quadros políticos que nós temos no partido, nós temos plena confiança política no Rui. E penso que agora, passadas as eleições, nós teremos a oportunidade, e o Rui vai ter a oportunidade, primeiro, de desmentir tudo que foi dito a seu respeito, de mostrar a verdade. E eu não tenho dúvida nenhuma, o Rui Falcão sai desse processo eleitoral mais forte do que ele entrou, com a sua liderança mais consolidada do que ele entrou. Agora falando um pouquinho de nomes para o Ministério, já há toda aí uma discussão e uma disputa até a respeito de quem vai ocupar que cargo, quem deveria ocupar que cargo, quem ficaria do atual governo, mas eu faço uma questão um pouco diferente. Quais as chances do Ministério da presidenta Dilma ser metade formado por mulheres? Ou pelo menos grande parte? Olha, com certeza nós teremos mulheres no Ministério da Dilma, ninguém tem a dúvida disso. Ela sabe a simbologia da sua eleição. Ontem, Maria, eu penso que nós escrevemos uma das páginas mais lindas da história da democracia brasileira e certamente uma das páginas mais lindas da história da democracia mundial. Primeiro, o Brasil está construindo a maior democracia do mundo. Pela forma como nós organizamos o nosso processo eleitoral, pela forma como nós organizamos os debates, pela forma como a sociedade se envolve, nós estamos construindo a maior democracia do mundo. A Dilma é a primeira mulher eleita presidente da República. E ela está sucedendo um operário, um retirante nordestino,
que se tornou o maior presidente da história brasileira e uma das maiores lideranças do mundo. Não tem precedente na história da América Latina um quadro como esse. Certamente poucos países do mundo tiveram a oportunidade de construir uma simbologia tão forte. E não é só uma mulher que ela faz parte de uma geração de pessoas que foram perseguidas, torturadas, muitos foram mortos por acreditarem na construção de um país democrático, de um país de igualdade de oportunidades. O governo do presidente Lula, portanto, criou as condições não só do Brasil pela primeira vez ser governado por uma mulher, mas também do reencontro com a história de uma geração que quase foi dizimada pelo período autoritário no Brasil. Então, é algo, do ponto de vista da simbologia, muito forte o que o povo brasileiro construiu ontem. E eu penso que a Dilma sabe a simbologia da sua vitória, sabe o que vai representar o seu governo, porque a partir de hoje, Maria, ninguém pode chegar para uma mulher e dizer, aqui no Brasil, que uma mulher não pode ocupar o cargo A, B ou C. Ninguém pode chegar para uma mulher e dizer que uma mulher não pode aspirar um espaço na sua carreira profissional ou um espaço na sociedade. Porque, efetivamente, o cargo mais importante do Brasil será ocupado por uma mulher. Isso tem uma simbologia. Então, certamente, a Dilma vai compor um ministério formado por mulheres e vai efetivamente ajudar a consolidar essa transformação na cultura política brasileira, essa simbologia, essa mudança no imaginário brasileiro de pela primeira vez uma mulher ocupar a presidência da República. E neste sentido causou estranheza, principalmente para quem acompanha todo o processo do PT nesses últimos 30 anos, um recuo em algumas posições progressistas que o partido tinha, como, por exemplo, a respeito da descriminalização do aborto, num país onde a gente sabe que, estatisticamente, não há uma estatística oficial, mas extraoficialmente se sabe que cerca de 1,5 milhão de mulheres fazem aborto por ano nesse país e correm sérios riscos, porque a grande maioria é formada por mulheres pobres que correm riscos e às vezes já têm outros filhos, acabam morrendo, deixando essas crianças órfãs. Qual deve ser a postura do PT daqui para frente para lidar com essa questão, que é uma questão de saúde pública e que envolve as mulheres brasileiras? Olha, eu penso que, primeiro, eu gostaria muito que aquilo que nós vivenciamos nas eleições desse ano, uma parte desse processo, esse processo do submundo, da política sendo disputada na escuridão, nas trevas, nos ataques sendo feitos de forma anônima, nos panfletos anônimos, enfim, nessa campanha de desconstrução que nós tivemos, eu penso que a sociedade brasileira deveria refletir profundamente sobre isso. Penso que cabe a nós, agentes públicos, que temos cargos públicos também, nós temos que fazer uma profunda reflexão sobre tudo isso. Eu espero que o Brasil nunca mais viva algo semelhante, porque não tem precedente na história brasileira e nós corremos um risco muito sério. Eu fico imaginando se esse método fosse método vitorioso, da desconstrução, do ataque, da mentira, do submundo, do anonimato, apelo ao fundamentalismo religioso, do anonimato, da manipulação das consciências, né, da utilização da religião para manipulação de consciência. Se isso fosse vitorioso, você imagina o que seria a eleição de 2012? Esse seria o método que iria prevalecer. Você imagina o que seriam os pleitos daqui para frente? Ou seja, as eleições, elas se tornariam as eleições do vale tudo. As eleições sem nenhuma regra, sem nenhuma normatização. E isso enfraqueceria, inclusive, as instituições brasileiras. As instituições que garantem a democracia brasileira. Então, nós vivenciamos algo que eu espero que a gente vire a página. É evidente, e a Dilma deixou isso muito claro, que você não pode ter 1,5 milhão de mulheres que fazem aborto, mulheres que colocam a sua vida em risco, e você achar que isso não é problema. O que isso é um problema de polícia. Ou que só você levar a mulher algemada para a cadeia resolve o problema. É evidente que não. Isso é um problema de saúde pública, isso é um problema que você tem que... inclusive a mulher tem que conhecer o seu próprio corpo, ela tem que conhecer o seu ciclo reprodutivo. Portanto, isso significa investir em educação, investir em formação, que a mulher
possa efetivamente entender, né, e ter condições de muitas vezes optar, né, fazer a opção por ser mãe ou não, tendo as condições de fazer essa opção. Então isso significa você investir em formação e educação, e você tem que tratar essas mulheres como um problema de saúde pública. Uma mulher que chega à beira da morte numa unidade de saúde, ela não tem que ir para a cadeia. Isso é negar a vida também. Ela tem que ser atendida enquanto um ser humano, ela tem que ser acolhida, e depois cabe ao Estado entender o que levou ela a praticar, muitas vezes de forma clandestina, o aborto. E cabe ao Estado, sim, ter políticas públicas para que essa mulher tenha condições de se orientar, de se formar, porque eu penso, e esse é o debate que nós temos que fazer, o aborto não é método contraceptivo. O que leva muitas vezes a mulher a uma prática clandestina do aborto é uma situação de desespero. Muitas vezes é uma situação onde ela é de angústia profunda. Então, não cabe a quem, evidentemente, está de fora desse processo fazer o julgamento. Né? E eu penso que fazer a defesa da vida é você investir em educação, formação, criar condições para que as mulheres possam efetivamente fazer as suas opções de forma clara, de forma evidente. Agora, aquilo que a Dilma defende, todos nós temos que defender. Aborto é um problema de saúde pública. Se uma mulher praticou o aborto, não importa a situação, né, e nós não temos o direito de fazer esse julgamento. Se uma mulher, por uma situação de desespero, por uma situação de abandono muitas vezes, né, por uma situação de angústia, praticou o aborto, essa mulher tem que ser atendida numa unidade de saúde e não pode ela também perder a sua vida. Então, saúde, o aborto é um problema de saúde pública, tem que ser tratado como um problema de saúde pública. E também é um problema de educação, de formação e de orientação.